Pelo menos 20 cidades da região de Campinas há problemas com obras paradas, veículos públicos abandonados e muita coisa errada. A gente mostra alguns desses absurdos com o dinheiro público agora. Veja na reportagem especial do Max Ribeiro e Felipe Pereira. Escola Municipal do Jardim Lucélia, em Sumaré, a maior unidade de ensino da cidade, 130 vagas na creche. Epa, peraí. As imagens do Max Ribeiro não mostram uma escola e você deve pensar que eu tô ficando louco. Na verdade, aqui era para ser a escola, só que a obra não saiu do papel. Apenas uns tapumes foram colocados aqui, olhe lá. Tapumes que só ensinam para a população aqui ao redor que às vezes o poder público que deveria estar perto está, na verdade, muito longe. Já trouxeram uma placa dizendo que a obra já foi entregue já. E até agora nada, tá aí, ó, fechada, chegando material e tudo parado aí, porque pararam mesmo de vez. Até os homens que veio trabalhar aí, já foi tudo embora e está aí parado. E a escola parada é pior para todo mundo aqui no bairro. Né? Porque é uma coisa que fica aí, ó, fechado e sair, nós não sabe, de noite sai, não sabe quem é que está atrás, não sabe, tá aí parado, desse jeito aí, ó. A senhora tem na frente de casa uma oportunidade de escola para sua neta. Só que, como não tem escola, como é que a senhora faz? Tem que levar lá naquela lonjura, lá embaixo, né? Naquele mundo lá embaixo de pé, no frio. No escuro. Chovendo, debaixo de chuva, que nem ela foi essa semana, chegou lá toda molhada. Chegou lá, nem aula teve, voltou para trás, eu e ela tudo molhado. E assim vai indo. E aí, a outra estuda lá naquela outra, lá embaixo também, naquele meio de mundo lá. Mas sabe que essa não é a única situação? O Tribunal de Contas do Estado veio até Campinas para mostrar o resultado de um levantamento em pelo menos 20 cidades da região. A fiscalização encontrou algumas coisas que chamaram muito a atenção. Em Santo Antônio de Posse, na unidade do programa Saúde da Família Olinda Foroni, dá só uma olhada no estado da parede toda descascada. E tem mais. O almoxarifado foi improvisado num banheiro, fora dos padrões. Ainda falando de almoxarifado, o Central da Saúde de Jaguariúna tem também alguns problemas muito parecidos. As marcas das infiltrações estão espalhadas e a umidade na parede é um risco para a saúde de todos. Em Monte Alegre do Sul, o almoxarifado também enfrenta os mesmos problemas de infiltração e umidade. O TCE também encontrou problemas em outras áreas, especialmente nas garagens municipais. Essa é a de Engenheiro Coelho, um desperdício de dinheiro público com pelo menos uma dezena de carros em estado de sucata. E veja isso, sim, água parada em uma carcaça. Em tempos de dengue, zika, chikungunya, né? Por falar em sucata, na garagem de Mogi Mirim, os fiscais do TCE também encontraram de tudo um pouco. Carros quebrados, enferrujados e por aí vai. E isso porque separamos apenas alguns exemplos. Mas tudo foi escancarado na reunião que o TCE fez com funcionários das prefeituras das cidades. O tribunal constata, na sua atividade normal, ordinária, os grandes números dos municípios. Então, muitas vezes, o município, nos grandes números, ele está indo bem, de acordo com a lei. Vou dar um exemplo, na área da educação. A Constituição Federal estabelece que 25% de tudo que é arrecadado de imposto no município tem que ser aplicado na área educacional. E você constata que aquele município está aplicando os 25%, às vezes até mais. Mas quando nós vamos nessas fiscalizações ordenadas locais, nós constatamos que uma determinada escola está quase caindo. Nós constatamos que na outra escola, a merenda escolar, que deveria ser servida em forma de refeição, é servida em forma de lanche, ou até aquela merenda que é o suco e o biscoito, o que inclusive contraria todas as normas de regulamentação de merenda. A gente percebe que na área de medicamentos não há controle sobre os medicamentos de uso contínuo. Então é aquela cena terrível de você ver aquele senhor, aquela senhora que todo mês tem que pegar um medicamento, porque ele é muito caro, e chega e é surpreendido no posto que aquele medicamento está faltando. Tem dinheiro para comprar? Tem. Não tem boa gestão de acompanhar a necessidade de ter aquele medicamento sempre à disposição do público usuário. Enfim, muitas vezes os recursos faltam, mas também muitas vezes a gestão é deficiente. Não, sem dúvida nenhuma, né? Afinal, tudo isso que a gente já mostrou aqui
na reportagem é dinheiro seu, da população, dinheiro de impostos que são pagos e deveriam, pelo menos, ser colocados aí no poder público, nas obras, enfim, todas essas estruturas que a gente viu. E esse relatório do TCE mostrou problemas seríssimos nas escolas da região de Campinas também. Vamos ver na tela alguns detalhes aí dessa fiscalização? Olha aí. O TCE apontou que nas escolas, 83% das cozinhas não tinham nem o alvará da vigilância sanitária e 24% nem o controle de alimentos. A gente viu, inclusive, o representante do TCE falando que muitas vezes, por exemplo, era fornecido aí, em vez da merenda, um lanche, um biscoito, um suco. Isso é muito errado. A criança vai para lá, inclusive os impostos são pagos para isso, para a criança comer o arroz, feijão, para ter a merenda de fato. E não para chegar lá, por exemplo, você não sabe se tem comida no refeitório da criançada aí na creche, nas escolas. Esses problemas com as crianças não param por aí não também, viu? A fiscalização apontou ainda muitas irregularidades no transporte escolar na região. Situações que colocam até a vida dessas crianças em risco. Olha só, a gente tem aqui numa outra tela mostrando a fiscalização do TCE apontou que 29% dos pneus fiscalizados estavam em más condições. Ou seja, é isso rodando com criança dentro. É um absurdo. E 36% dos motoristas não tinham antecedentes criminais. Apenas 36%. Tudo isso aqui envolve as crianças que estudam no ensino público. Ou seja, esse dado aqui é o mais alarmante. 29% dos pneus rodando em más condições, isso daí é criança que está na rua indo para a escola. E se acontece um acidente, é responsabilidade de quem? Poder público, né? Agora, o maior absurdo está nas obras públicas. Tem tanta coisa errada que é difícil até de saber por onde começar, hein? A gente separou aqui 2 dados importantes, olha só. 50% das cidades das obras fiscalizadas não cumpriu o cronograma e 40% tem falhas na execução. A gente vê um monte de casos de obras, de inaugurações, de novas fases, as obras não terminam e não terminam, vão sendo aditadas, vão colocando mais dinheiro naquilo ali e o dinheiro vai indo, pelo ralo. É um absurdo mesmo. A gente vai ao vivo para o nosso estúdio de Campinas, onde está o repórter Felipe Pereira, que preparou essa matéria. E olha, as prefeituras, elas tentam explicar essa situação, muito difícil de entender de todas as formas. Até porque é o nosso dinheiro que está indo pelo ralo. Não é isso, Felipe? Bom dia. É isso, Pajete. Bom dia para você e para quem acompanha ao VTV da gente. O próprio presidente do TCE fala isso, né? O mau uso do dinheiro público tem se tornado rotina aqui na nossa região. Só para poder arrematar toda essa história, os laudos, enfim, os atestados do TCE, eles geram notificações e se as prefeituras não corrigirem os problemas, podem ser multadas, depois as contas podem ser reprovadas e os prefeitos podem ficar inelegíveis. Isso é a sequência do processo. Vamos então para as respostas dos principais problemas. Vamos começar por Sumaré, que foi a primeira parte que nós mostramos ali no Jardim Lucélia. A prefeitura reconhece que a obra deveria ter começado de fato em 2016, mas isso ainda não aconteceu porque o contrato foi revisto. Diz a prefeitura que o contrato está no momento final da revisão e que as obras devem começar assim que esse trabalho for concluído. Em Monte Alegre do Sul é a situação mais que chama a atenção. A prefeitura reconhece que o almoxarifado não tem condições, ou pelo menos não tinha condições na época da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, que foi no ano passado, e diz que até agora ainda tenta arrumar o almoxarifado. Agora, um detalhe que chama a atenção. Pelo menos 600 itens foram simplesmente perdidos em Monte Alegre do Sul por conta dessa condição. Peraí que tem mais. Vamos falar sobre também a Prefeitura de Jaguariúna, o almoxarifado central da saúde. A Prefeitura disse que já resolveu o problema lá logo depois que o TCE apontou os problemas. Inclusive fez até um novo almoxarifado central para poder resolver essa questão. Mogi Mirim, sobre os carros que estavam abandonados no pátio, a Prefeitura disse que os veículos não têm mais condição de rodar, vão ser colocados a leilão e aguarda aí o procedimento que deve acontecer em até 30 dias. Com relação à fiscalização de dengue, a Prefeitura disse que fez a última limpeza ali na área no dia 9.